E nós vamos conversar com o jurista Ives Gandra Martins. Doutor Ives, o senhor me ouve bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. Quero Muito saber se estão ouvindo bem a mim. Estamos. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. É sempre uma honra, um prazer conversar com o senhor. Essa mente brilhante, sempre trabalhando, sempre ativo. Doutor Ives, eu quero fazer uma pergunta. Nós estávamos aqui comentando a respeito da decisão agora do STF em relação ao afastamento. Então, quero perguntar ao senhor a sua avaliação em relação a essa decisão do plenário de manter o afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha, e também em relação à prisão de Anderson Torres e do ex-comandante da PM, Fábio Augusto Vieira. Veja o seguinte, a minha posição é uma posição de divergência, o que é normal no direito, entre a visão de todos esses fatos, por parte não só da Suprema Corte, como do governo federal, e aquela como eu tenho interpretado a Constituição. Isso no direito é comum, quando há uma decisão por 6 votos a 5 na Suprema Corte, 5 ministros não concordaram com aquela decisão, que às vezes é obrigatória para todo o país. Então, a minha posição, eu vou dizer como eu interpreto, e aí, evidentemente, vocês tiram a conclusão. Em primeiro lugar, o artigo 5º do inciso 43 da Constituição declara que o crime de terrorismo, e o terrorismo é definido por uma lei 13.260, que diz destruição de prédios públicos, etc., constitui terrorismo. O crime de terrorismo são responsáveis os mandantes, os que praticaram e as autoridades omissas. A meu ver, quais são as primeiras autoridades omissas? É, evidentemente, o governo federal, porque tendo informação pela BIM daquela movimentação, e sendo os 3 poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário, de responsabilidade do poder, porque no Distrito Federal se dá uma guarda que se chama uma guarda legislativa. No governo do presidente Temer, o Congresso foi invadido pelo pessoal do Sem Terras, enfim, do PT, que, aliás, eles estavam em divergência com o presidente Michel Temer pela derrubada da presidente Dilma. E o que o presidente Temer fez foi decretar o estado de emergência e, em 3 ou 4 horas, solucionou o problema e as Forças Armadas garantiram aquilo. Tendo tido a informação, pelo menos é o que eu li nos jornais, pela BIM, desde sábado, do que estava acontecendo, e com a possibilidade do serviço de inteligência detectar tudo, porque é fácil pegar o que é que está empinando aqui e lá, porque é uma multidão. A coisa mais simples teria sido o ministro da Justiça dizer o seguinte: embora a matéria seja interna, a função da defesa do Ministério da Defesa é de defender contra o inimigo externo, fundamentalmente, vamos pedir para proteger os prédios. Não serem omissos. A omissão maior, a meu ver, foi do Ministério da Justiça. Porque tendo tido a informação da BIM, o governo federal tendo tido a informação da BIM, não tomaram nenhuma providência para proteger os prédios. Não estou absolutamente de acordo com os tresloucados que resolveram fazer essas invasões. Prejudicaram o pensamento conservador no Brasil profundamente por um ato de absoluta ignorância, de falta de patriotismo, pensando serem patriotas. Mas a verdade é que o artigo 43 diz que as autoridades que se omitiram, e o governo federal teve essas informações pela BIM, teve desde sábado que estava sendo feito, que havia esse risco, e não tomaram, o governo federal, as providências. Deveria ter dito, mesmo para o governo estadual, para o governo distrital, melhor dizendo, olha, nós vamos ter um risco, os senhores venham, tragam tudo o que há de soldados à disposição. Vê-se, por exemplo, o Estado de São Paulo, o secretário de Justiça, o secretário de Segurança, imediatamente, ao ter informações,
eles deram a garantia necessária porque puseram muito mais pessoas, muito mais policiais, muito mais elementos na rua para poder. Então, na minha modesta interpretação de um professor Hugo, hoje muito mais perto da porta da eternidade do que continuar aqui na Terra lutando, eu interpreto que, pelo artigo 5º, se caracterizar o terrorismo com a destruição de prédios públicos, como manda a lei, é evidente. A impressão que eu tenho é que não vão caracterizar como terrorismo, não vão aplicar a lei. Para aqueles que estão presos, isso representa algo melhor. Mas é evidente que para o governo ainda melhor ainda, porque aquela omissão caracterizada no artigo 43 do artigo 5º fica afastada. Mas eu estou convencido, enfim, dentro de todos esses acontecimentos, de que o governador não foi alertado pelo governo federal, pela BIM, aquilo que estava acontecendo, e era muito difícil alguns soldados poderem segurar aquela multidão que lá estava. Agora, o Supremo entendeu que a responsabilidade deles, não vejo como alguém que está lá pode ser responsável por omissão, já que o governo federal sabia através da BIM, mas eles não eram obrigados a saber, nem foram comunicados pela BIM, nós só soubemos lendo os jornais que a BIM já sabia disso desde sábado. Então, a meu ver, com a máxima vênia a todos os eminentes ministros da Suprema Corte, minha interpretação é um pouco diferente. Acho que não se aplicaria nem a suspensão. E se tiver sentido a habilidade do presidente Temer, de quando foi invadido o Congresso, ter declarado estado de emergência, foi criticadíssimo pelo PT, por todos. Mas, graças ao estado de emergência, em 3 horas eles solucionaram o problema e em 3 horas ele suspendeu o estado de emergência. Tem uma atuação cirúrgica e que solucionou o problema sem maiores consequências. Hoje nós estamos com o país em polvorosa, porque, tendo o governo federal recebido as informações do que estava acontecendo, o governo federal não tomou as providências que teriam que ser tomadas a partir do Ministério da Justiça, daquele que cuida da segurança interna, etc., muito mais do que do Ministério de Defesa, que a função das Forças Armadas não é propriamente a segurança interna, mas a segurança externa do país. É a opinião do modesto professor de província, que evidentemente não está de acordo com aquela concepção daqueles que são os nossos iluminados ministros da Suprema Corte, a quem eu respeito muito e a quem presto vênia. Certo, só peço a gentileza para os meus colegas aqui, perguntas breves e respostas também breves, em razão do tempo mais curto do Dr. Ives nessa noite. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Ives. Mais uma vez uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela entrevista. Doutor Ives, eu gostaria de perguntar ao senhor o que aconteceu com uma expressão aí jurídica tão falada nos últimos anos, inclusive usada até para soltar o atual presidente Lula, a famosa prisão após trânsito em julgado. O que aconteceu com essa expressão nos últimos dias no Brasil? Veja o seguinte, na verdade, os constituintes, eu participei de audiências públicas durante o processo constituinte, e até hoje o relator da Constituinte, meu conselheiro no Conselho Superior de Direito da FEComércio, eles pretenderam, no artigo 5º, inciso 57, declarar que a pessoa só poderia ser considerada culpado depois do trânsito julgado de uma decisão. O que vale dizer, os constituintes entendiam que, até o trânsito julgado, o maior criminoso do mundo não seria considerado criminoso nem culpado. Foi isso que se encontra nos debates constituintes. Com o tempo, a Suprema Corte entendeu que a decisão de segunda instância seria suficiente para já aplicar a pena, apesar de não existir um trânsito em julgado. E colocaram esta interpretação sob a alegação
de que há duas instâncias, um primeiro juiz e depois um tribunal, que o recurso aos tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, já é só para discutir teses jurídicas, mas já não mais o problema dos fatos. Os fatos são discutidos nas primeira e segunda instância. O que vale dizer, como a discussão na segunda e terceira instância, na terceira e quarta instância, seriam de questões jurídicas, a interpretação da lei e não dos fatos, já se poderia aplicar a pena. E daí se começou a aplicar para muita gente, até que chegou no caso do presidente Lula, quando condenado por segunda instância, evidentemente, se aplicou a jurisprudência, que era pacífica, na Suprema Corte, não a interpretação que os constituintes tinham dado ao inciso 57, mas a interpretação que a Constituição declarou em relação de dois tribunais diferentes, os tribunais em que examinam direito e fatos, que é a primeira instância, e o tribunal colegiado de recurso, e os tribunais que só examinam questões jurídicas, mas não examinando questões de fatos. No momento em que resolveram refazer, nós tivemos, a meu ver, três fatos que, no caso do presidente Lula, que mudou essa orientação, vieram a determinar, digamos, o resgate do presidente Lula. Em primeiro lugar, foi o ministro Fachin. Sempre foi alegado que não tinha havido competência de foro para o juiz Sérgio Moro condenar o presidente Lula, desde a primeira instância. O juiz Sérgio Moro entendeu que o foro era competente, que qualquer juiz federal pode discutir sobre qualquer questão federal em qualquer parte do Brasil. Foi para o Tribunal Federal de Recursos e três desembargadores, ilustres desembargadores, alguns com obras escritas de grande valor no campo do direito, inclusive um deles, eu tenho livros escritos com eles, o Paulsen, decidiram que não havia incompetência de foro. Depois foi para o STJ, a mesma coisa, e no Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, se entendeu também que não havia incompetência de foro. Anos depois, o ministro Fachin entendeu que o foro era incompetente e anulou todos os processos. Daí, na mesma época, se discutia com outro relator, que era o ministro Gilmar Mendes, se o presidente Lula, o juiz Sérgio Moro, teria sido ou não suspeito. E num voto extremamente longo, detalhado, o ministro Gilmar Mendes aceitou a anulação dos processos, entre os argumentos, um de suspeição do juiz Sérgio Moro. E, por fim, o ministro Ricardo Lewandowski, porque os processos de Curitiba tinham que ir para os outros juízos, onde se entendia que a matéria teria que ser julgada. E o ministro Lewandowski, numa outra decisão, entendeu que aquelas provas que estavam no processo que levou à condenação do presidente Lula por 6 votos a 5 não poderiam ser utilizadas porque viriam de um juiz que, enfim, tinha sido considerado suspeito para examinar a matéria. O resultado não era só esse argumento, mas o argumento principal era esse. O resultado foi que os processos foram para outras varas, em função da idade do presidente Lula, ele teve grande parte das condenações afastadas por prescrição, e o fato de não poder utilizar aquelas provas que estavam no processo da Suprema Corte significa, ao ponto de uma juíza, eu não li a sentença, eu li apenas a notícia de jornal, então eu estou meio louvando no que eu li no jornal Estado de São Paulo, declarou o seguinte: eu tenho elementos aqui, mas não podendo utilizar, eu absolvo. E absolveu ele mais 7 ou 8 réus que estavam no mesmo processo. O que vale dizer, não houve uma eliminação das provas contra ele. Ele não conseguiu elidir aquelas provas que estavam no processo que o levou à condenação
pelo Supremo Tribunal Federal, STJ, TRF, da 4ª Região e Juiz Federal. Ele teve, evidentemente, novos julgamentos, e quase todos por prescrição em função da idade, e ao mesmo tempo da não utilização, não haver tempo suficiente para produzir novas provas, ele foi absolvido. Foi este o processo. Quer dizer, então, só em conclusão, não houve elisão das provas, não houve o afastamento das provas de corrupção do presidente Lula. Mas, por outro lado, houve absolvição do presidente Lula em decorrente dessa reformulação do julgamento da própria Suprema Corte, fundamentalmente a partir de 3 relatorias do ministro Fachin, no primeiro caso, num habeas corpus, a segunda relatoria do ministro, esse sim, num processo colegiado do ministro Gilmar Mendes, e a decisão do ministro Lewandowski dizendo que teriam que fazer novamente as provas produzir, já que havia sido levantada a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, ele foi absolvido, não houve, evidentemente, trânsito em julgado, e, por fim, ele também não elidiu as provas que estavam nos processos em que ele foi condenado. Essa é a razão pela qual ele foi resgatado para poder concorrer, e concorreu e ganhou as eleições com 40% do eleitorado, porque dos 150 milhões de eleitores no Brasil, o que nós tivemos foram 40% para ele, 39% para o presidente Bolsonaro, e nós tivemos 60%, quer dizer, na verdade, 60% do eleitorado brasileiro não votou no presidente Lula. Então, ele representa, em nível de eleitorado, apenas 40% do eleitorado brasileiro, que o elegeu o presidente pelo sistema eleitoral, em que, no segundo turno, quem tiver mais votos é que é eleito presidente da República. Doutor Ives, eu sei que o seu tempo... Desculpe, eu sei que o seu tempo está curto. Temos tempo aí para mais pergunta? Exato. Podemos? Ser. Diga lá, Silvio Navarro. Podemos. Boa tarde, doutor Ives. Sempre uma honra entrevistá-lo. Eu queria a avaliação do senhor sobre medidas jurídicas e algumas ferramentas empregadas nas horas... Um minutinho só para poder ficar um pouco mais... Se avisa que podemos estar 10 minutos. Perfeito. Pois não, podemos continuar. Doutor Ives, eu queria a avaliação do senhor sobre medidas jurídicas tomadas nas horas seguintes à depredação em Brasília e algumas ferramentas. Por exemplo, o afastamento aí por 90 dias do governador do Distrito Federal, quando o tribunal responsável por processar um governador é o STJ. Número 2, mais de 1.200 pessoas levadas para um ginásio da Polícia Federal sem individualização de conduta. E também a questão do flagrante, que tem sido alargado e não relaxado pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso, inclusive, referendado pelo plenário hoje. Veja, eu tenho colocado que, talvez pelo fato de ser um velho professor, com 65 anos de advocacia, 58, talvez eu esteja desatualizado em relação, digamos, às novas correntes. Eu sou ainda do constitucionalismo clássico, pelo qual, na Constituinte, se pretendeu ter 2 poderes políticos, um poder de lei, que apenas teria que aplicar a lei. Confesso, e tenho escrito sobre isso, que essa corrente chamada consequencialista, pelo qual, pegando princípios gerais, esses princípios são aplicados, embora o princípio geral possa muitas vezes comportar teses opostas de acordo com aquele que interpreta, prevalecendo sobre a legislação infraconstitucional que é produzida pelo legislativo que criou o princípio geral. Na minha corrente, teria que se respeitar aquilo que é o legislativo. E nós estamos, na verdade, com essa corrente chamada consequencialista, neoconstitucionalismo, em que o poder judiciário, de certa forma, adquiriu também um papel político que os constituintes, a meu ver, não pretenderam, mas que o Supremo passou a ter. A partir daí, nós tivemos uma relativização. Nós tivemos, muitas vezes,
leis sendo criadas pelo Supremo Tribunal Federal à luz da interpretação de um princípio geral, embora não criada pelo Legislativo. E a partir daí, por exemplo, o conceito de flagrante perpétuo, como, por exemplo, está flagrante aquilo que está num programa de televisão, num vídeo, algo semelhante, determinadas interpretações que são dadas, que eles entendem que é aplicação dos princípios gerais. Ora, dentro dessa linha, nós tivemos uma banalização das prisões. Antigamente, uma prisão provisória era provisória rápida, imediatamente se dava conhecimento ao advogado, que tinha acesso para imediatamente tomar posição. As prisões preventivas seriam, como dizia o velho Canuto Mendes de Almeida, para aquele sujeito que quisesse fugir, entende? Então, tinha que se pegar para que ele não fugisse, mas os processos legais passariam sem necessidade de prisão. Quando eu comecei a advogar, em 1957, como solicitador, 58 como advogado, entende? Eram raríssimos. Então, nós passamos a ter um conceito de que qualquer fato já justificaria a prisão. E no momento em que, evidentemente, a Suprema Corte passou a ganhar esse papel que não tinha no passado, na época de Moreira Alves, Sidney Santos, Magalvão, Cordeiro Guerra, Oscar Correia, etc., eles passaram a intervir no processo. É uma interpretação de corrente doutrinária que não é a minha. Então, na minha posição, eu acho que, primeiro, o governador não teria que ser. Se nós tivéssemos aplicado de imediato a garantias, se tendo sido alertados desde sábado que isso ia acontecer, se tivesse posto tropas ou forças a pedido do governo federal para proteger todos os prédios do Congresso, do Supremo, etc., isso não teria acontecido, entende? Mas no momento em que aconteceu, eu tenho a impressão que não seria o caso da intervenção, porque, na prática, nós, com isso, estamos continuando a manter uma tensão absolutamente desnecessária. Estou convencido que a maior parte das pessoas que foram levadas aí para 1.000 e poucas pessoas, grande parte, a esmagadora maioria deles, não tinha a menor consciência do que seria a lei aplicável, o que poderia acontecer com eles, pelo fato que já tinha havido uma invasão do Congresso no passado, na época do Michel Temer, sem que ninguém tivesse sido preso, sem que ninguém tivesse tido. Nós temos invasões de terras, invasões de prédios aqui na cidade, o MST, o movimento de tetos. Então, acharam que era a mesma coisa, a grande maioria, não aqueles que articularam. Os que articularam, eles teriam que ser punidos, porque é um verdadeiro absurdo o que fizeram. Mas a grande maioria que foi o campo de manobra, ele está pensando que era exatamente como se desaloja uma fazenda que foi invadida pelo sem terra, e esses foram levados, mulheres, crianças, velhos, etc. E, por outro lado, é interessante porque, dentro dessa corrente consequencialista, nós estamos vendo o Supremo, inclusive, hoje, quando validou, é evidente que todos os ministros estão dentro da corrente consequencialista do direito, que não é a minha, entende? Mas também eu quero dizer o seguinte, eu venho de uma geração antiga, e nós estamos hoje tendo que reaprender o direito constitucional. Outro dia, no meu conselho, o Conselho Superior de Direito da FEComércio, eu comentava isso, como não é fácil para nós, que, enfim, lecionamos há muito tempo, professores, quase todos têm a minha faixa etária, aqueles professores de direito constitucional, mas antigos, enfrentarem esse direito constitucional, enfim, que está sendo, de certa forma, elaborado pela Suprema Corte. Agora, não é só no Brasil que isso está acontecendo. Essa corrente consequencialista, que é uma corrente doutrinária, começa também já a avançar em outros países, o que representa. É uma corrente doutrinária que não é minha, que eu respeito como doutrinador, mas acho que não foi o que os constituintes desejaram. E por essa razão, acho que essa crise poderia ter sido evitada se tivesse o governo federal ouvido a ABIN e já tomado as cautelas de proteção dos prédios.
e o governo federal não fez. A omissão do governo federal, a meu ver, foi grande, e não do Ministério da Defesa. O Ministério da Justiça, que é o encarregado dos problemas internos do governo federal no que diz respeito à segurança. Mas, de rigor, agora nós estamos com o Supremo decidindo dessa forma, vamos ver como é que os advogados vão defender, como é que cada caso concreto, que vai ter que haver tipificação, individualização, para saber qual é a responsabilidade de cada um, para se poder avançar. E aí eu tenho que os grandes entrevistados do futuro da Revista Oeste não devem ser os constitucionalistas, devem ser os penalistas. Doutor Ives, mais uma última perguntinha agora de Augusto Nunes. Boa noite, doutor Ives. É sempre um prazer falar com o senhor. Eu pergunto, doutor Ives, se não deveria ter participação no caso do afastamento do governador Ibanez o Superior Tribunal de Justiça, como prevê a Constituição. Eu também acho, como eu digo, no momento em que se adota uma corrente, como é a consequencialista do direito, evidentemente os limites passam a ser difíceis, porque eu pego um princípio geral e, a partir do princípio geral, dou a interpretação como intérprete que eu quero dar a esse princípio. Então, eu posso pegar o que está escrito na lei, mas dar uma elasticidade. A meu ver, teria que ser o STJ. A meu ver, enfim, a matéria teria que também ser examinado o papel do Ministério da Justiça nesse contexto. Quer dizer, saber a responsabilidade, quer dizer, por que a intervenção, os prédios eram públicos, não foram alertados, aquela multidão chegou, como é que eles poderiam, com o contingente limitado que tinham, de poder segurar aquela multidão, entende? Então, na prática, a meu ver, primeiro, não deveria ter havido a intervenção. Segundo, não deveria ter havido a suspensão. Teria que haver a responsabilização daqueles que pensaram, daqueles que pretenderam, etc. Aquilo que eles tiveram. Fazer algo que, enfim, seria normal para não alargar a crise. Todos os atos que foram tomados, a meu ver, em vez de distensionar, de auxiliar a pacificação, de permitir que os verdadeiros culpados fossem punidos, mas não sem julgamento, sem ter todos os elementos de fato, porque não se sabe efetivamente qual foi a participação do governador, e a omissão era dele, mas quem tinha informação era o governo federal, não era o governo distrital. Quem pela BIM foi informado que poderia acontecer era o governo federal, não era o governo distrital. Então, os senhores compreendem? Eu, apenas jurista, não sou nada mais do que professor e advogado, eu só posso interpretar. Eu acho que, enfim, não é a minha interpretação. Eu acho que não deveria ter sido feito. Acho que poderíamos ter distensionado, poderíamos já estar num ambiente muito mais calmo nesse momento. Mas nós, de rigor, tivemos tudo isso, a meu ver, exatamente por omissão do poder do governo federal, que, tendo tido a informação, não só não alertou devidamente, como deveria ter alertado, pelo menos os jornais não disseram isso, o governo distrital, como não tomou o próprio governo a defesa dos prédios que lhe pertenciam, porque a segurança poderia ser feita pelo próprio governo federal. Então, é a interpretação minha, que não é a do Supremo Tribunal Federal. Só que a minha vale para a conversa que estamos tendo aqui. O deles é que tem o poder da caneta, equivale em nível de aplicação. Doutor Ives Gandra, muito obrigada mais uma vez por encontrar um espacinho nessa agenda super ocupada para conversar conosco. Muito obrigada e até uma próxima. Minha cara Ana Paula, um grande abraço a todos vocês, que sempre é um prazer quando eu posso conversar com meus amigos da Oeste. Até qualquer dia desses. Obrigada.